Em 1995, quando ela tinha 17 anos, seu pai foi diagnosticado com uma doença pulmonar crônica. Pouco tempo depois, enquanto Lia estava no segundo ano da Universidade Estadual da Carolina do Norte, estudando espanhol e antropologia, sua mãe morreu inesperadamente de uma doença cardíaca. Depois de tirar um tempo de luto pela perda da mãe, Lia voltou à universidade no semestre de outono de 1998. Pouco depois, porém, ela sofreu um acidente de carro que lhe causou diversos ferimentos graves. O acidente foi bem feio mesmo. A perna dela ficou tão machucada no acidente que os cirurgiões tiveram que colocar uma haste de metal ao lado da coxa para que ela se curasse corretamente. Depois do ocorrido, ela disse à família que, no momento do acidente, tinha certeza que iria morrer, mas estava grata por ter sobrevivido. Ela dizia: "Eu nasci de novo." Cerca de 6 meses depois disso, mais uma tragédia na vida da jovem. Na primavera de 1999, o pai dela morreu. Isso, claro, mexeu demais com o estado de espírito de Lia. E muito embora ela estivesse bem perto de concluir os estudos na faculdade, acabou abandonando o curso contra os conselhos de seus irmãos mais velhos. Mas ela queria, segundo ela mesma falava, viver a vida ao máximo. Na manhã de 9 de março de 2000, Lia tinha combinado um compromisso com sua colega de quarto, Nicole, para a manhã do dia seguinte. Ainda no dia 9, à noite, Nicole, saindo da casa onde morava com Lia, notou que a amiga e o veículo dela, um Jeep Cherokee branco, ano 1993, e seu gatinho não estavam. Ela não deu muita importância para isso, pois, segundo os relatos, Lia não tinha uma agenda muito regrada. Ela não estava mais frequentando a faculdade, não trabalhava naquele momento, até onde se sabe, vivia também de herança. Então, essa sumida não causou muita estranheza. Era comum a moça sair e ficar um tempo fora sem avisar. Mas na manhã seguinte, as coisas começaram a causar certo desconforto. Lia não apareceu. Ela e a colega de quarto tinham um compromisso agendado, conforme foi dito. Lia era desregrada, porém costumava cumprir os seus compromissos. Por isso, nesse momento, Nicole começou a ficar preocupada. Mas até aquele momento, ainda era possível encarar a situação como normal, digamos assim. Afinal, Lia, como já vimos, não tinha horários certinhos e poderia simplesmente ter esquecido do combinado. No entanto, o que parecia ser apenas uma sumida programada, sem aviso, de uma jovem independente, foi ganhando contornos de um mistério angustiante. Depois do dia 9, Lia nunca mais foi vista ou ouvida. Ela nunca mais voltou. Em 14 de março, a irmã de Lia e Nicole vasculharam cuidadosamente o quarto de Lia e notaram que muitas de suas roupas não estavam lá. Além disso, a gata de Lia, junto com sua gaiola e vários outros suprimentos para animais de estimação, também não estavam no local. Mas elas acabaram descobrindo um bilhete, no mínimo intrigante, que dizia o seguinte: "Não sou suicida, eu sou o oposto." Enfim, outra coisa talvez reveladora é que, embrulhado no papel do bilhete, Lia deixou dinheiro suficiente para cobrir aproximadamente um mês de aluguel. O dinheiro, os itens que faltavam na casa e o conteúdo do bilhete levaram as pessoas a acreditar que ela havia feito uma viagem, mas que planejava voltar. A irmã de Lia tinha acesso à conta bancária da jovem, pois quando Lia ainda estava no colégio, ela fez uma viagem à Costa Rica e a irmã ficou responsável pela movimentação bancária. E foi dessa forma que ela percebeu que a conta de Lia havia sido movimentada e essas transações pareciam indicar que Lia realmente tinha partido em uma viagem inesperada. Foi verificado que, na tarde de 9 de março, logo depois de ser vista pela última vez por sua colega de quarto, Lia sacou uma boa quantia de grana. A irmã notou nos extratos bancários de Lia que seu cartão de débito foi usado para pagar um quarto de motel perto de Memphis, no Tennessee. Os extratos também mostravam outras transações, como combustível e alimentos, por exemplo. E isso foi fundamental para que a irmã pudesse rastrear os movimentos de sua irmã desaparecida em todo o país. Apesar da aflição, a irmã de Lia parecia feliz, pois, aparentemente, durante aquele período de sumiço, ela estava se alimentando e colocando combustível no carro.
fazendo assim parecer que ela estava apenas viajando. Bom, depois de examinar suas finanças e se conectar com alguns dos amigos de Lia, das cafeterias onde costumava passar o tempo, a irmã de Lia estava certa de que ela tinha feito uma jornada de autodescoberta ao noroeste do Pacífico para espelhar a viagem do tal escritor do livro Os Vagabundos do Dharma. Tudo mudou no dia 18 de março de 2000. Cara, a irmã de Lia, que estava de aniversário nesta data, esperava que sua irmã ligasse para lhe desejar parabéns. Porém, o que ela recebeu foram notícias angustiantes do gabinete do xerife do condado de Whatcom, em Bellingham, Washington. Cara foi informada que mais cedo naquele dia, os corredores localizaram um jipe no fundo de uma ravina em uma densa área arborizada ao longo da Canyon Creek Road, uma estrada que conecta residências rurais e acampamentos madeireiros remotos. Durante a corrida, esses caras aí notaram roupas emaranhadas em galhos de árvores e uma ligeira curva na estrada, perto do topo de uma pequena colina. Uma dupla desceu o barranco e encontrou o veículo muito danificado, então chamou a polícia. As autoridades rapidamente compararam o número da placa, que era JVP 2881, com o jipe desaparecido de Lia. Muitas vezes, localizar o veículo de uma pessoa desaparecida resulta em uma ajuda na investigação do caso. Mas inicialmente, as evidências dentro e ao redor do jipe pintaram um quadro bastante confuso para os investigadores. O passaporte, talão de cheques, cartão de crédito, cartão de débito, carteira de motorista, roupas, violão e outros itens pessoais de Lia estavam jogados no jipe e no chão nas proximidades do carro. E também foram encontrados no bolso de uma calça $2.500 em dinheiro. A comida e a gaiola do gato também estavam no veículo, mas a gatinha não estava lá. Sob um dos tapetes, os investigadores encontraram o anel de noivado da mãe de Lia, uma joia que os familiares dela disseram que ela amava e que nunca deixaria para trás por vontade própria. Quando a polícia examinou o local do acidente, os danos às árvores e ao jipe indicaram que o veículo estava viajando aproximadamente 65 km por hora quando saiu da estrada. E pelo jeito que a sujeira estava espalhada, o carro havia capotado várias vezes. No entanto, parecia que o motorista não tinha se machucado no acidente, pois não havia nenhum sinal de sangue no interior do jipe. O para-brisa estava rachado e quebrado, mas não tinha marca de impacto onde uma cabeça pudesse ter atingido. E o cinto de segurança do lado do motorista não foi esticado para impedir abruptamente um corpo de ser impulsionado para frente durante o acidente. A polícia se perguntava se, de alguma forma, o acidente teria sido encenado. Eles pensaram que o jipe poderia ter sido jogado propositalmente, sem um ocupante dentro. Mas na época, não havia evidências sólidas de como isso poderia ter sido feito. Pouco depois do veículo ser encontrado, a polícia recebeu um telefonema de um homem que afirmava ter visto Lia em um posto de gasolina em Everett, em Washington. Aparentemente desorientada, segundo o cara. Isso parecia apoiar a ideia de que Lia pudesse ter deixado o local do acidente ferida, mas as autoridades não puderam confirmar, pois o homem, do nada, pareceu ficar nervoso e desligou sem se identificar. Ao longo dos anos, os investigadores vasculharam, com a ajuda de cães farejadores, a floresta em volta ali do local onde tinha acontecido o acidente e também usaram detectores de metal para tentar encontrar a haste de metal que foi colocada na perna de Lia após aquele acidente que ela teve lá quando era adolescente. Os oficiais fizeram isso várias vezes, mas nunca descobriram nenhum sinal da jovem desaparecida. Os investigadores acreditam que há uma grande chance de Lia ter sido assassinada. E se esse for o caso, há duas hipóteses. Ela saiu da cena do acidente e foi assassinada mais tarde, ou ela foi morta antes e depois o acidente foi encenado para encobrir ou confundir a investigação sobre seu desaparecimento. Abduzidos. Fato é que com tantas teorias, mas nenhuma certeza do que tinha acontecido com a moça, os irmãos de Lia, Cara e Hit, resolveram voar para Bellingham para procurar por sua irmã. Eles seguiam a pista de um canhoto de ingresso que tinham encontrado no quarto dela. Era uma exibição do filme Beleza Americana, que seria no dia 13 de março,
no teatro.